Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um Day Doctor. O programa de entrevistas do Campinas Day Hospital, que tem o objetivo de apresentar o nosso corpo clínico. Não só a sua parte técnica, que isso aí dispensa comentários, mas também mostrar o lado humano, mostrar quem é o médico de fato que você vai vir se consultar. Num mundo aí com tantas informações cruzadas, distorcidas, aqui você vai ter a informação direto do médico que você um dia pode precisar, seu lado humano, seu lado profissional, enfim, você vai ter uma avaliação própria desse médico que um dia pode ser o seu médico. E para esse encontro, para mais um programa do Day Doctor, eu estou aqui mais uma vez ao meu lado com a Simone. Simone. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende da hora que você está assistindo. De madrugada, é Exatamente. Isso aí. Toda hora é hora, né, Daniel? Sim, sim. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos o prazer de receber um dos nossos médicos, o Dr. Bruno Boggia, ou Boggia, como queiram, né? Nosso neurologista. É uma releitura da neurologia, podemos dizer, né, o Bruno, que é uma inovação, a gente traz sempre novidades aí, e com a evolução da medicina, então é um grande prazer tê-lo aqui hoje conosco. Muito obrigado, Simone, Daniel. É muito bom estar com vocês fora do ambiente assim, de centro cirúrgico, de consulta, né? A gente está aqui no Campinas Day num momento mais conversando sobre várias coisas, sobre o que vai fazer de novidade, o que vai trazer de novo, como a gente pode se unir, né, para inovar em Campinas, né? E é muito legal. E agora a gente vai falar um pouco, né, sobre tudo isso que a gente vem falando já há algum tempo para todo mundo. Legal. Quando o paciente ligar aqui, a primeira pergunta é como que ele vai falar que é Dr. Bruno Boggia, Dr. Bruno Boggia? Como é que você gosta de ser chamado? Na verdade, é Bruno Boggia. Boggia. Meu sobrenome tem um acento agudo no E. No E, não é? Eu sou do Maranhão, então eu falo E, né? O pessoal fala E. Sim, então aqui. Legal. Então é Bruno Boggia. Mas eu não me incomodo. Tanto faz. Legal, você já deu uma inicial aqui, né? A gente quer saber um pouquinho de você e você já trouxe um fato bem interessante aqui. Estamos aqui na região sudeste e a gente sabe que é um centro que atrai médicos, profissionais de excelência de vários locais do Brasil e você acabou de falar aqui que é do Maranhão. Sim. Então nós queremos saber um pouco da sua história pessoal, como é que foi essa criança, Bruno, nascido lá no Maranhão, quando era criança pequena, lá em São Luís, eu não sei qual era a cidade que você nasceu. Lençóis, vale a Suas aventuras em Lençóis. Lençóis maranhenses vale a pena. Mas sou de São Luís aí da sua terra, por favor. Então, eu sou de São Luís, né? Nasci em São Luís, Maranhão. Minha família tá lá ainda. Legal. E aí é isso aí que você falou. Na verdade, eu fiz faculdade lá, na UFMA, Federal do Maranhão. E aí lá não tem especialização, residência em neurologia e nem neurocirurgia. E aí na faculdade, eu descobri que eu queria ser cirurgião. Calma, muita calma nessa hora. Ele já está querendo atravessar. A sua parte profissional, depois, é que a pessoa aqui com neurocirurgião tem que estudar 24 horas praticamente. Então, o cérebro dele roda só na frequência médica. Mas nós vamos agora mudar a sintonia e nós queremos saber do Dr. Bruno. Não, vamos saber do Bruno, depois do Dr. Bruno. Lógico, quem é o Bruno? Então, agora tirou o óculos, virou aqui, tá mais relax, né? Vou acompanhar também. Clima de descontração, com intimidade aqui, com o óculos. E agora, Bruno, conta um pouquinho então do seu lado pessoal, quando você morava lá no Maranhão. As coisas que você gosta de fazer. Cá, né? Veio pra cá, veio pra estudar. Depende, não. Entender um pouquinho do seu lado pessoal. Morei sempre em São Luís, né? Conta um pouquinho pra gente lá de São Luís. As pessoas são daqui, muitas pessoas nunca foram a São Luís. Recomendo ir a São Luís, patrimônio histórico aí da humanidade. Lençóis Maranhenses também agora é patrimônio natural. Então tem muitos casarões, é uma cidade histórica, né? É uma ilha, né? Não sei se todo mundo sabe. É importante você falar isso. Tem uma ponte conecta com o continente, assim como Florianópolis é uma outra capital, que é ilha. Né? Perfeito. Então tem várias praias, é uma cidade muito bonita, eu gosto muito de lá. Né? Acabei não voltando por questões mesmo profissionais e de casamento. Por isso que eu falei, às vezes vem. Um casamento feliz, obedeço bem minha esposa, então. É um homem com
paciente. Aí tudo funciona bem, né? Tá Aí tudo certo. funciona bem. Então ela falou que eu queria morar por aqui e eu achei Sim. bom, entendeu? Sim. E tô aqui até hoje. Você perguntou onde você estava com vontade de morar, né? Perguntei isso. Legal. Aí não, lá tem muita praia, né? Não sei se é bom, né? Mas, enfim, E mas neurocirurgião, é muito tem filhos? bom. Tenho 2 filhos. Como é que faz para Sim. conciliar isso? Que a gente Então, sabe que a a gente- carga horária é bem pesada. A gente Como estava que é? conversando sobre isso aqui, né? É bem complicado mesmo. Aham. Eu faço cirurgias de coluna e crânio e nervos periféricos, mas Uhum. as de crânio, por exemplo, às vezes tem cirurgias que a gente entra de 3 horas, às vezes cirurgia de 10 horas, 12 horas. Aí você entra numa cirurgia, realmente, todo mundo está vivendo a vida, fazendo várias coisas, e a gente está no hiperfoco ali. E aí, realmente, às vezes é difícil conciliar. Sim, Já tive sim. mais dificuldade, mas como tudo, a gente vai evoluindo na carreira e aprendendo, Claro. inclusive, a lidar com essas dificuldades. Né? Sim. E sobra um espaço, um tempo para ter algum hobby? O que você gosta de Assim, fazer? Então, eu gosto muito de esporte. Sempre gostei de esporte. Legal. O esporte original é basquete, Uhum. mas não deu certo. Tentei, eu era baixo. É isso que eu ia falar, altura, Então, né? mas Fala- hoje em dia o arremesso de 3 é muito valorizado, né? Antigamente Sim. o Oscar Schmidt arremessava de 3, ninguém dava valor. Agora Aham. com o Steph Curry na NBA, agora todo mundo arremessa a bola de 3. Aham. Então, se eu tivesse treinado arremesso de 3, Sim. talvez, né? Mas eu Aham. morei um ano nos Estados Unidos, tentei jogar, mas eu era banco e não Aham. consegui nada lá de bolsa. E nem hoje nada. ainda joga basquete? Então, o que, basquete que você eu parei, faz? que eu fiquei com medo de machucar a mão, cair, Aham. tem um esporte de muito contato, né? Aham. Agora eu jogo bastante tênis, Legal, agora eu sou um tenista amador, e se eu legal. puder, né, assim, usar um pouco do meu tempo livre para evoluir no esporte, eu estou bem dedicado. Não sou tão bom, mas eu sou dedicado. Ah, já fica a dica aí, ó. Você que quer ter um relacionamento mais próximo aqui com o Dr. Bruno, seu médico, pode aqui presenteá-lo com artigos de tênis, convidar para jogar uma Eu tenho vários partida. pacientes tenistas Sim? que são assim, os piores, que quando chega um paciente com uma hérnia de disco, alguma Opa! coisa com muita dor, aí eu vou colhendo aquela história inicial da anamnese, Aham. quantos anos você tem, sua família, você faz o quê, hobbies, aí fala, joga esporte, tênis, eu já fico, nossa, Aí agora? Aí a pressão, consulta a pressão. Nossa, vou ter que tirar essa hérnia, operar o paciente e É. ele vai ter que voltar a jogar tênis, senão... Aham, sim. Então, eu já tive alguns tenistas que eu tive a oportunidade de ajudar com Legal. consultas, com cirurgias e foi bem legal. E jogadores de basquete também, só que é Aham. sempre mais difícil. O basquete porque é um esporte Uhum. de muito mais contato. E Sim. inclusive, muitos pacientes... Eu sempre falo na consulta sobre esporte, porque o paciente traz e eu gosto, a gente começa a falar. Claro. Eu tô até virando médico com ênfase em esporte, porque Opa, o pessoal que legal. joga beach tênis, que tá muito agora Sim. na moda, né? Aham. Tem muita gente jogando beach tênis. E eles até me procuram, porque sabem que eu jogo tênis. Aí falam, não, ele vai ter um olhar diferente. Sim, Ele sim. vai ter, assim, um olhar de atleta, Sim. de médico. E isso é legal, porque você Claro. como atleta, mesmo que amador, óbvio, você fica, poxa, eu quero voltar a jogar. Parece Sim. uma coisa boba, né? Assim, mas Aham. é legal, assim, ninguém quer ficar fora do esporte. Fora Claro. que faz bem para a saúde, como a gente Sim. né, até viu em outro capítulo aqui do podcast com a doutora Uhum. Marcela, cardiologista, falando da ênfase do esporte Sim. e tal, na saúde cardiovascular, na saúde da coluna também, né? Claro. Você tem um abdômen forte, uma musculatura dorsal forte, isso ajuda muito a estabilizar a coluna Sim. e previne as doenças degenerativas da Sim. coluna, como hernia de disco, Sim. osteófitos, listeses, que é o escorregamento da vértebra. Aham. Então, Claro, legal. nós julgamos tão importante isso que por isso que fazemos aí essa ênfase, né, de saber do seu lado pessoal, porque lógico, as pessoas vêm te procurar pela sua formação, mas também por quem você é, Sim. áreas afins, assim funciona o ser humano. Sim, Né? com E você certeza. começou falando um pouquinho da sua parte profissional e conta um pouco pra gente disso daí. Você já deu um spoiler aqui que teve um tempo lá nos Estados Unidos também. Conta pra Sim. gente como é que foi essa formação, essa trajetória e aí sim até você ter chegado aqui em Campinas e estar aqui conosco. Obrigado por essa pergunta, que é, na verdade, que nem a gente também estava conversando, é difícil falar de si mesmo, né? Claro. E aí quando a claro. gente está num ambiente desse, né, que não é Aham. comum, a gente, Sim. os médicos não fazem muito isso, mas nos faz refletir e como a gente Sim. vai contar a nossa história. Né? Então, como eu falei, quando eu fui adolescente, eu morei um ano em intercâmbio, Aham. numa casa de família em Michigan. Legal. E aí eu fiz um bom contato lá com a minha família adotiva, né, que me Aham. recebeu. E aí ficou sempre uma vontade de voltar e tal, mas eu nunca consegui assim fazer aqueles steps. Que Aham. quando a gente forma no Brasil médico, a gente tem que fazer uma série de provas para revalidar o diploma e depois fazer residência. Mas eu fiquei indo lá, então eu fiquei indo para lá fazer cursos de aperfeiçoamento Legal. em crânio, em coluna, Bacana. técnicas novas que geralmente surgem primeiro
nos Estados Unidos, na Europa, então a gente tem que ser também, né, deve fazer isso na sua área de urologia. Sim. A gente tem que ir lá aprender para trazer inovação. Sim. E o Brasil, né, apesar de muitas coisas começarem lá fora, a gente está começando agora a criar aqui dentro, né? Legal. No Brasil. Na sua área também eu vejo a robótica crescendo muito na urologia, né? E laser e outras coisas que vocês fazem. Na neurocirurgia também, né? Na neurocirurgia também. Então eu acabei por ter esse link com os Estados Unidos, eu fiquei fazendo bastante aperfeiçoamento lá depois. Então, aí acabei decidindo fazer medicina, na época eu morava no Maranhão. Perfeito. E aí lá eu achei legal, assim, ajudar as pessoas. Quando a gente é adolescente, a gente não sabe direito o que a gente quer fazer, né? Mas achei a ideia de ajudar as pessoas e fazer disso uma forma de viver. Sim. E achei legal. E aí dentro da medicina achei, poxa, eu quero ser cirurgião. Tá, começou querendo ser cirurgião. Queria ser não cirurgião. Sabia ainda que era neurocirurgião. Eu queria ser cirurgião. Aí eu comecei a acompanhar cirurgiões gerais. E achei muito legal. Aí depois eu comecei a acompanhar um amigo meu que jogava basquete, era neurocirurgião. E aí ele comecei em várias cirurgias dele. Aí eu via um dia ele estava abrindo as costas. No outro dia ele estava fazendo uma cirurgia no pescoço. No outro dia na cabeça. No outro dia por dentro do nariz. No outro dia no braço. Aí eu falei, nossa... Não, peraí, no braço? É quando tem túnel do carpo. Túnel do carpo. É uma cirurgia que faz bastante. A gente faz muito lá no Day Hospital. Não, muitos não sabem que o neurocirurgião também faz isso. Sim, né? neurocirurgião e ortopedista de mão. Né? Fazem cirurgias de descompressão do nervo mediano, que é uma doença que a gente chama de síndrome do túnel do carpo. Tem um nervinho que passa aqui, e aí tem um túnel fibroso, né, que segura os nossos tendões, e por alguns motivos esse túnel vai ficando estreito ao longo da vida da pessoa e aperta esse nervo. Aí a pessoa tem sensação de choque, de noite fica com a mão toda dormente, incomoda muito para dormir, deixa objetos cair da mão. Aí a gente consegue fazer um diagnóstico clínico, examinando o paciente tudo, faz alguns exames complementares. E o tratamento muitas vezes é clínico, fisioterapia. Quando não resolve, aí faz uma microcirurgia, uma incisão bem pequena. Nós temos colegas ortopedistas no DEI que fazem, eu, neurocirurgião, que faço. E é uma cirurgia que tem semanalmente lá, né? O pessoal da anestesia, como uma doença ocupacional hoje, né? Também. O pessoal da anestesia é muito cuidadoso, também faz um ótimo trabalho ajudando a gente lá. O paciente não sente nada, não tem dor. É uma anestesia local com uma sedação bastante confortável. Né? Então, também é uma coisa. E aí eu fui vendo que aquele cirurgião... Eu fiquei, poxa, será que esse que é o verdadeiro cirurgião geral? Aí eu falei, eu quero fazer isso, eu quero fazer tudo isso. Eu não quero fazer uma coisa. E aí, por isso que eu acabei indo para neurocirurgia. Aí lá não tinha residência de neurocirurgia. Eu tive que fazer prova no Brasil todo, fiz em vários lugares. Eu acabei passando no Rio Grande do Sul e em Campinas. Aí eu achei muito longe, Rio Grande do Sul, muito frio, né? Lá em São Luís a gente nem tem roupa de frio, sabe? Não precisa de roupa de frio. Aí eu falei, não, Campinas ali tá bem perto. Aí eu vim pra cá. Então essas temperaturas quentes de agora é colher de chá pra você. Você fala, tá mas essa secura não, né? Porque lá é praia, lá tem brisa e umidade. Então não tem doenças respiratórias, como a gente tá vendo muito, né? Agora, o pessoal da pneumo, da otorrino agora tá em alta, né? Trabalhando muito. Mas lá não tem, né? Porque lá tem a praia, tem a umidade. Aqui eu acho esse clima seco, né, bem, né, importante. Aí. Legal. Bem, e aí eu vi que da sua formação você tem atualmente, inclusive, um envolvimento bastante grande com a parte de ensino também, né, na neurocirurgia. Como é que foi essa trajetória que te levou a isso? Então, na verdade, eu sempre achei legal, né? Você sabe como é isso, a gente interagir com outros colegas da nossa área. Então é muito legal você estar com alguém muito mais velho que você, que tem mais experiência que você, e também é muito legal os extremos. Você está com alguém mais novo que está começando, e você vê aquela pessoa começando na carreira, e você já passou por isso, você vê, nossa, eu vivi isso. Nossa, eu fiz isso diferente. Olha que legal essa pessoa fazer isso. Olha que burrada que essa pessoa está fazendo. E aí você vai... Né? Então, sempre achei legal. E aí, quando eu fiz residência no Hospital Mário Gatti, aqui em Campinas, e acabei fazendo concurso, e sou assistente lá também. E lá tem residência médica, então surgiu essa oportunidade de trabalhar com os residentes, e quando você está treinando alguém, você está aprendendo. Eu acho que você se coloca numa posição de ter mais excelência ainda, porque você é um espelho, a forma de você falar, de se vestir, de lidar com o paciente, e aí você começa a pensar nisso todo dia. E uma coisa que era um esforço vira um hábito, e aí isso gera excelência. E inclusive foi isso que eu achei legal aqui no DEI, porque quando eu comecei a atender em Campinas, eu falei, nossa, eu preciso atender em algum lugar em Campinas, porque eu moro em Valinhos, mas eu atendia já lá. Eu falei, não, mas eu trabalho em Campinas, eu precisava atender em um lugar em Campinas.
E aí eu fui batendo de porta em porta, e aí eu bati lá no DEI. No gabinete? No gabinete. Fui lá na diretoria e falei, poxa, eu queria saber se eu poderia atender aqui, como que funciona e tal, não sou daqui. Não, pode e tal. E aí eu percebi que lá o pessoal pensava como eu e até mais. Além, aprendi já muita coisa lá. Porque lá o pessoal... As pessoas que trabalham lá, elas querem excelência. Lá não, aqui, né? Aqui. A gente tá, nem parece, né? Aham. É o pessoal que trabalha aqui, eles querem excelência. A gente vê isso de todo mundo. A pessoa que te recebe na porta, até a pessoa lá dentro do centro cirúrgico, a diretoria. Todo mundo quer excelência. E depois pensa no resto. Então isso eu achei muito legal. E por isso que eu tô lá até hoje. Na verdade, é um ambiente fácil de trabalhar, porque as pessoas querem a mesma coisa. Quem não se encaixa muito acaba... não ficando, né? Mas então acaba tendo um filtro ao longo dos anos e as pessoas, como a gente está vendo aqui no podcast, tem muitos médicos que estão há muito tempo trabalhando lá. Simone, como é que você vê essa questão que foi colocada pelo Dr. Bruno, dessa excelência? A gente conhece, né? Outros hospitais, transitamos neles. Como é que foi essa visão de trazer, assim, só os melhores para o hospital? Porque hoje os hospitais estão uma caça aos médicos, né? Passou na rua, já te pega com um gancho e vem para cá, se credencia, estamos precisando de número. Como é que é essa diferença e essa visão lá no Campinas Day? Bom, Daniel, começa até pela nossa filosofia, né? De um hospital dia, ou com procedimentos minimamente invasivos. Por isso que eu falo da inovação, das técnicas cirúrgicas, da evolução disso, né? Trazer pessoas que têm esse pensamento, essa vontade de mudar, de fazer cada vez melhor, de não fazer mais do mesmo, né? De desmistificar muito essa questão até da própria especialidade dele, neurologia ou neurocirurgia, todo mundo fala, nossa, vai abrir minha cabeça, né? E é muito mais do que isso, né? São várias partes aí do corpo. E isso, para nós do Campinas Day, ele vem de encontro quando o Bruno chega, né? Eu quero algum lugar onde eu possa ser livre, né? Para mostrar o meu trabalho, mostrar aqui eu tô vindo aqui com uma inovação, eu quero fazer diferente, e é isso que é o Campinas Day, né? É uma proposta diferente, de uma medicina muito mais evoluída, mais descontraída, onde você cuida do todo. Né? Não só de uma doença. Não, é interessante isso, né? Porque hoje talvez ele esteja entendendo isso agora, né? Aqui nesse podcast. Ele falou, eu achei o lugar. Quando na verdade você achou alguém para compor ali o hospital, né? Exatamente. É um encontro, né? É um encontro de interesses, é um encontro de almas mesmo, né? E ali a gente desenvolve um trabalho muito diferenciado. E o ambiente, ele propicia isso. E a nossa filosofia de trabalho, que são cirurgias mais rápidas, onde nós devolvemos aí o cliente para a família, que é onde a gente se sente confortável, né? Amado, realmente, para uma recuperação. Muito legal, Simone. Isso aí a gente tem percebido mesmo, né? Essa questão é diferente. Esse relacionamento que nós temos aqui, um corpo clínico que a maioria se conhece, e se não se conhece, agora temos esses instrumentos, ferramentas como o podcast, né, que está toda semana trazendo aqui os profissionais, dando a cara deles. Então, realmente, isso aqui vai criando mais vínculo, que é o objetivo que a gente quer lá, já que temos profissionais tão bons que sejam conhecidos por todos. Com certeza. E, bem, falando de Campinas Day, você falou da sua formação. Então, como que é a sua atuação no Campinas Day? Eu acho que é isso que o pessoal que está nos acompanhando... Temos um neurocirurgião lá no Campinas Day. O que eles podem te procurar? O que você faz no dia a dia? O neurocirurgião tem um leque muito grande de atuação. Mas com a evolução da especialidade, da neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, né, que antes tudo isso era uma grande área. Separou a psiquiatria, neurologia e neurocirurgia estão separando, e dentro da neurologia e neurocirurgia está tendo sub-áreas. Eu ainda fui formado naquela escola mais tradicional de neurocirurgia, então eu faço cirurgias de crânio, coluna e nervos periféricos. Faço todas as cirurgias? Não. Por exemplo, plexo braquial é uma coisa que eu não me especializei. Mas o que eu mais faço no Campinas Day são consultas. E na parte cirúrgica são cirurgias de nervos periféricos mais distais, mas como túnel do carpo, túnel do tarso, nervo fibular. Que algumas pessoas apresentam traumatismos ou inflamações e esses nervos ficam esmagados ou presos
por degenerações de tendões, etc. E aí a gente precisa fazer algumas cirurgias pequenas para soltar esses nervos e devolver a função daqueles nervos. Isso é feito por mim, por outros e por ortopedistas de pé e de mão lá no Campinas Day. Outra coisa que é bastante comum são pacientes com queixas de dores na coluna. Isso eu acho que é o que eu mais faço. Porque é uma doença muito prevalente. A população está envelhecendo, todo mundo tem coluna e todo mundo tem a mesma coluna para a vida inteira. Você não pode trocar de coluna. Você é dado a você uma coluna e você tem que cuidar dela. Então, por isso que a ênfase no exercício físico, em se manter dentro do seu peso, do IMC ser o ideal, um pouco acima, um pouco abaixo, mas não muito longe. E eu também falo, às vezes chega o paciente, estou muito acima do peso. Tudo bem, ok, mas acho que até mais importante que a questão da gordura é o músculo. Você pode estar acima do peso, mas se você tiver musculatura no abdômen, no dorso, no ombro, na cervical, essa coluna vai sofrer menos impacto, menos pressão e força vai ser exercida sobre ela, porque vai haver uma musculatura estabilizadora em volta. E isso é que é muito importante. Então, dores na coluna é o que eu mais vejo, porque atinge pessoas de 20 a 80 anos. Né? Então, é todo mundo, certo? E existem muitas vértebras e discos na coluna. Então, a pessoa pode ter mais de uma hérnia de disco na cervical ou na lombar. Fora os traumatismos e fraturas e outras coisas assim. Então, o que eu mais faço hoje, na minha atuação, tem cirurgias de crânio, pessoas com dor de cabeça, com tumores na cabeça. Tumores de hipófise, nós temos endocrinologistas também lá no Campinas Day, a gente trabalha em sintonia. Então, tumores de hipófise são cirurgias menos prevalentes na especialidade. E a coluna vertebral, como eu falei, são doenças muito mais prevalentes, hérnia de disco, né? E apesar de hérnia de disco ser muito comum, as dores na coluna, que às vezes na lombar que irradiam para a perna, ou dores na cervical que irradiam para o braço. Isso acontece muito comumente. A gente trata geralmente com medicação, repouso, afastamento da atividade, muitas vezes fisioterapias. E quando nada disso funciona, ou quando o paciente tem um déficit neurológico, ou seja, ele perde a função do membro, do braço, da perna, perde força, perde sensibilidade. Aí nesses casos, aí tem que fazer cirurgia, porque você não vai esperar o nervo sofrer um dano para depois você corrigir. Porque nossa coluna ela é muito engenhosa, né? Nós temos o cérebro, o cerebelo, o tronco cerebral, com muitos neurônios. E esses neurônios vão se comunicar com o corpo descendo através de um buraco que tem na base do crânio, que a gente chama de forame magno. E todos esses neurônios se concentram numa estrutura que a gente chama de medula nervosa, descem por esse forame magno e vão navegar por um túnel, que é a coluna, que é uma vértebra em cima da outra. E ela é uma vértebra, é um túnel rígido e maleável ao mesmo tempo. A natureza é muito fantástica. Então, são vértebras duras, articuladas, cada uma se movendo em torno de 3 a 5 graus, mais ou menos, em conjunto fazendo uma série de movimentos, preservando uma estrutura nobríssima, que são os neurônios. E esses neurônios vão saindo para o braço, para a perna, para os órgãos. Só que essa coluna envelhece, porque lá, quando o humano começou a virar humano, a gente não vivia 80 anos, 90 anos. E a gente não era 100% do tempo bípede. E a gente é uma evolução, né? Evolução darwiniana. E aí agora a gente vive muito, a gente faz muita coisa, as pessoas idosas são atletas, entendeu? Então tem pacientes que operam hérnia de disco de 60, 65 anos, não porque estavam com muita dor, mas porque ele queria ir na maratona. Eles estavam... A hérnia estava atrapalhando o desempenho dos treinos para a maratona. Entendeu? Então o perfil do paciente... Por isso que é importante entender quem é o paciente, entendeu? Vamos entender isso daí, então. Você falou um perfil de paciente que acaba te procurando, né? E existem sinais de alerta que você deixaria uma mensagem aqui para as pessoas. Olha, isso aqui está acontecendo, é muito preocupante... Pode me procurar, que você é um caso aqui para vir falar comigo. Sim, isso é uma excelente pergunta. Inclusive, assim, uma das coisas mais legais aqui do podcast do Day, que eu tenho visto os outros vídeos, é que os médicos deixam essas mensagens, né? E o paciente, a pessoa leiga, às vezes, fica vendo muito conteúdo, igual você falou, que não tem nada a ver, né? E a informação importante não chega a ele. Então, Então, muitas pessoas procuram o médico por dor na coluna. Mas a dor, ela é tratada muitas vezes de forma até simples. Com uma consulta, um exame físico, uma medicação e talvez uma fisioterapia. O que é grave? Não é somente a dor, é o déficit neurológico. Então, se o paciente tem uma dor lombar
que desce para a perna, isso é um sinal de alarme. Perfeito. É um sinal de que pode ser que tenha uma hérnia de disco que esteja pinçando o nervo, a raiz do nervo que vai formar o nervo ciático lá na perna. Tá. Se o paciente tem pé caído ou perde a força na mão, isso é um sinal muito alarme. Tem que procurar o médico o quanto antes. Porque perder a força na mão, no braço, não é normal, entendeu? Sim. E dormências. Às vezes o paciente tem uma dor que irradia e faz uma dormência na mão ou na perna. A dormência, que a gente chama de parestesia, né, no termo médico mais correto, também um sinal de alarme, um sinal de que o nervo pode estar sofrendo. Porque a coluna em si, a gente consegue dar um jeito. Claro. O nervo é que é o problema. Então, Entendi. se a coluna machuca o nervo, isso é uma coisa mais grave. Perfeito. Se é um problema de coluna que não afeta o nervo, para isso a medicina, a fisioterapia, a gente consegue ajustar. Agora, uma vez que machucou o nervo, se ficou uma hérnia de disco, ou uma fratura, ou uma listésica, escorregamento de vértebra, imprensando aquele nervo, cortando a vascularização, a irrigação de sangue, quantidade de sangue que chega nele, machucou aquele nervo. A gente pode até remover a hérnia, mas se foi feito um dano muito grave, mesmo com físio e com tempo, vai ficar algum tipo de sequela. Então, o sinal de alerta é esse. Essas mensagens, né, para você que está aí acompanhando, se tem alguma repercussão em alguma estrutura, em algum membro, alguma coisa assim, um sintoma além da dor, né? Da perda de função. Perda de função. Sensitiva, de sensibilidade ou de motricidade, de movimento. E aí chegou com esses sintomas já mais intensos, com repercussão, tratamentos que você tem realizado lá no Campinas Day Hospital? Então, quando é o caso apenas de dor na coluna, aí, como eu falei, a gente vai sempre do mais simples para o mais complexo. Então, medicação, fisioterapia, acupuntura. Aí essas coisas não deram certo. Aí, geralmente, isso acarreta uma segunda consulta. O paciente fala, doutor, não melhorei. Aí, a gente começa a ficar um pouco mais invasivo. Um outro tratamento muito comum lá no Campinas Day, que eu faço, a doutora Paula, médica da dor, que também tem uma colega médica da dor muito boa que trabalha lá com a gente, e outros médicos, ortopedistas também em joelho, são as infiltrações ou bloqueios. Que tratamento é esse? É um tratamento pouco invasivo, né, em que o paciente ele pode ser feito no consultório, pode ser feito no centro cirúrgico, isso depende do médico e do local da dor, certo? Então, basicamente, a gente coloca uma agulha precisamente na articulação ou perto do nervo que está inflamado ou dolorido. E a gente injeta, aí existem várias substâncias para tentar curar ou desinflamar mais rápido, resolver um pouco mais rápido aquele problema. Costumam ser de longa duração o efeito desses bloqueios? Depende do problema. Se houver, por exemplo, isso é uma pergunta muito boa, se houver, por exemplo, uma hérnia de disco amassando o nervo, aí vai ser de curta duração. Entendi. Porque você vai medicar o nervo, mas o problema não vai ter sido removido. Porém, se o paciente deu um mau jeito, aí um disco bateu no nervo, mas não está comprimindo, e aí inflamou aquele nervo, aí ao invés de ficar muito tempo tomando anti-inflamatório, ou pacientes que não podem tomar anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório, se usar em excesso, pode causar úlcera gástrica, né? Machucar o estômago, os rins. Então, se o paciente não pode tomar remédio, ou não quer tomar remédio, ou tem que voltar para o trabalho, ou tem que voltar para o esporte, aí ele pode optar por um tratamento mais preciso. Ou seja, se o fator causal causou e não está ali e continua causando, longa duração. Vai resolver. Vai resolver como resolveria você ficar 1 ou 2 meses afastado, só que você vai ter uma melhora muito mais rápida, entendeu? Perfeito. Essa é a grande vantagem. E aí a precisão, aí entra a questão da tecnologia, tudo que a gente tem todo o aparato lá no hospital. Aqui no hospital, a gente pode usar ultrassom para tentar localizar essa estrutura e colocar a agulha de forma bem precisa, ou raio-x. Legal. Então tem um arco de raio-x de última geração que a gente coloca no centro cirúrgico e a gente vai fazendo raio-x e colocando a agulha precisamente no lugar que a gente precisa. Isso guiado pela imagem que o paciente já fez, de tomografia ou ressonância. Então são os bloqueios, o que mais que é bloqueios e feito infiltrações. Aí quando precisa realmente remover uma hérnia de disco, por exemplo, aí a gente tem a cirurgia por endoscopia. Né? Então muita gente não sabe que existe ainda endoscopia de coluna. Explica aí pra gente como é que é o acesso, como que é feito na prática. Então a endoscopia de coluna cresceu muito nos últimos anos aí, entrou para o hall da ANS. Então antigamente, por exemplo, o paciente que
queria retirar uma hérnia de disco por endoscopia, ele precisaria fazer particular. Hoje, óbvio, pode fazer particular, ele pode pagar por isso, mas ele pode fazer também pelo convênio, porque já está no rol da ANS, certo? Então, como que funciona? Existe uma hérnia de disco que está amassando o nervo. Normalmente, a gente faria um corte no paciente, mais ou menos assim, desse tamanho, e usa uma técnica microcirúrgica, com microscópio, e remove a hérnia. Já é uma técnica muito boa, é a técnica que sempre foi usada, padrão ouro. Só que com a endoscopia ela faz a mesma coisa, porém com corte de 7 milímetros a 1 centímetro. A mesma cirurgia, com um corte muito menor, tempo anestésico menor, tempo cirúrgico menor, tempo de sangramento menor. Como passa uma câmera daí? Geralmente a gente faz com anestesia, o paciente não sente dor, anestesia local, faz um cortezinho e passa uma câmera. Uma câmera que é um pouco mais grosso que uma caneta, e ela tem uma cânula com uma câmera. E a gente passa os instrumentos, tesoura, pinça, cautério, e faz uma cirurgia muito parecida com a cirurgia convencional, porém através de um tubo. Tubo que tem um diâmetro menor. Guiado por raio-x, para você ver a localização. Para poder fazer a incisão, a gente tem que usar o raio-x como guia. Mas uma vez lá dentro é a mesma anatomia. Você alta no mesmo dia, vai embora logo depois. Sim, se a cirurgia for de manhã e o paciente não tiver nenhuma comorbidade, nenhuma doença cardíaca, nada, alta no mesmo dia. Não tiver acordar bem, tudo. Se for uma cirurgia noturna ou de fim de tarde, aí às vezes a gente deixa. Então vamos lá, uma hérnia de disco. A gente sabe que antigamente era um terror, ficava semanas parado. Então hoje ele pode ir lá no Campinas Day, fazer o procedimento, muitas vezes ir embora no mesmo dia. Sim. E como que é essa recuperação em casa? Então, geralmente o paciente, depois da cirurgia, ele pode andar, sentar, comer, normal. Tá? Ele é capaz de dirigir, né? Mas a gente pede que espere, bom senso, né? Tudo. Claro. Que não dirija nos primeiros dias. Se ele não tiver nenhum trabalho que seja de muito impacto, de carregar objetos pesados, pode até voltar ao trabalho, se é um trabalho mais... Porque na semana seguinte, alguns dias depois? Alguns dias depois. Depende do tipo de trabalho, né? Tem que ver caso a caso. Legal. Obviamente, se ele tiver uma melhora completa da dor, não tiver déficit neurológico. Se for um paciente com dor, que você tira a hérnia ali, sai de lá já sem a dor, aí tá perfeito. Se é um paciente que às vezes já estava com uma fraqueza no pé ou no braço ou na mão, ele vai ficar sem dor, mas ele ainda vai precisar de uma reabilitação. Óbvio que dá para reabilitar e ir tocando a vida. Com relação ao retorno ao esporte, aí já tem que ter mais cuidado. Depende também de qual esporte, né? Mas não dá para já tirar a hérnia e já voltar para o esporte. Vai ter que fazer um baita trabalho de físico, como os atletas profissionais. Muscular. Exatamente. Tá certo. Entendeu? Mas isso aí essa é uma grande inovação do Campinas Day, da neurocirurgia. E o ambiente do Day Hospital, ele é o ideal, né? Ele é o ideal. Porque o paciente, muitas vezes, ele já tem, como você falou, ele tem medo da cirurgia de coluna. Sim. Porque no passado, com a tecnologia do passado, era uma traumática. Era uma cirurgia perigosa. Agora, com todos esses aparatos que nós temos, microscópio, endoscópio, as próteses estão mais fáceis de colocar. Então, a gente consegue fazer de forma muito mais ágil no ambiente de day hospital. Só que o paciente ainda tem medo de ir para o hospital. Claro. Mas é no hospital. Sim. Toma anestesia, que é outro mito. Claro. Né? A anestesia evoluiu tanto. A anestesia é multimodal hoje em dia, monitorização. Né? Mas o pessoal tem medo. Então você vai fazer no hospital grande, já assusta. Sim. Quando vai fazer no day hospital, aí o paciente já entende que não é um procedimento que precisa ser feito no hospital, e não é mesmo. Um hospital gigante. Porque o day hospital tem todos os aparelhos e dão recursos. a segurança para isso, né? É uma estrutura completa, geral, né? Exato. Simone, eu acho que aqui a gente vai precisar marcar mais um programa para poder ver tanta coisa que tem na neurocirurgia. É muita inovação. As pessoas pensam muitas vezes que neurocirurgia são só abrir a cabeça, tumor cerebral, e hoje a gente viu uma visão bem diferente, que é uma neurocirurgia muito do dia a dia, sintomas que qualquer um aqui que está nos ouvindo já teve, dor nas costas, quem não teve dor nas costas, que pode ter essas repercussões. O Dr. Bruno deixou muito claro aqui para a gente. Bem, gostaria de passar a palavra aqui para o Dr. Bruno, para a Simone, quem quiser aqui fazer as considerações finais, para a gente encerrar aqui esse programa, que teve muita informação útil, uma pérola aqui, você que estava nos ouvindo, né? Então, doutor Bruno, suas palavras finais aqui para a gente encerrar esse programa. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de trabalhar aqui com vocês todos. Nossa, eu sempre fui muito grato. Eu gosto de trabalhar aqui. As pessoas que estão à nossa volta gostam de trabalhar aqui. A gente sente uma energia boa. E isso impacta no nosso trabalho. É muito legal você sair de casa para trabalhar. Poxa, vou encontrar o pessoal. Os pacientes são bem recebidos. Eles chegam para a gente já felizes, de antemão. E
E é tudo que a gente quer, porque a gente só quer uma oportunidade de fazer o que a gente sabe. Sim. E então, e esse ambiente aqui da gente conversar sobre o que a gente faz, que é muito legal também, né? Claro. A gente gosta do que a gente faz. Lógico, a maioria aqui não vai ter essa noção, né, do que os médicos lá fazem, é muito difícil. Nós temos um corpo clínico lá muito grande. Isso aqui é uma oportunidade, né, para nós nos conhecermos e a população também nos conhecer. Eu queria só agradecer. Um agradecimento a você por estar à frente aí da parte médica, Simone, por ser a Nosso diretora. diretor médico, Então, né? tá à frente de todos nós. Simone, que é a líder. Ao lado, tudo melhor. E queria agradecer. Legal, Simone. Ai, sem palavras, né? Ter um profissional dessa envergadura só nos fortalece, né? Quanto instituição. E é muito bom a gente poder oferecer isso para a população de Campinas, região, enfim, do Brasil aí. Muito obrigada, Bruno. Muito bom, pessoal. Então, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, deixa aqui a sua curtida, o seu like. Se você ainda não é inscrito, está perdendo tempo. Se inscreva no canal, porque você vai receber as notificações semanalmente de um grande profissional, trazendo informações, como você viu, realmente relevantes e de gente que realmente sabe do que está falando. E compartilhe essa mensagem, esse link que tem aqui embaixo com o maior número de pessoas possível, que você vai estar fazendo um papel social também. Além de agradecê-lo, eu queria agradecer toda essa audiência. Nós temos recebido um público cada vez maior aqui presente nas nossas gravações. E eu pediria a toda essa plateia maravilhosa uma salva de palmas aqui para o Dr. Bruno. Obrigado, pessoal. Obrigado, sempre bem-vindos. Um abraço a todos e finalizamos aqui mais um Day Doctor.